Meus amigos, sejam bem-vindos. Canto do Sporting finalmente conseguiu a minha filha ver uma vitória do Sporting. Ela estava a dormir, mas eu acho que ela sentiu no coração. Hã? Calma que vai ver mais. Sim, ela vai ver muitas, se Deus quiser. Porém, também viu, ou ouviu os festejos do Futebol Clube do Porto, porque nós ouvimos. Estás feliz, não é, Gonçalo? Sim, portanto, até eu estive nos aliados. Tiveste? Passei lá, porque lá. ia para... Não era por causa da serenata, mas ia para a noite, para as galerias, e tem que se passar pela avenida. Sim. Nem me lembrava que havia a serenata nos aliados. E, sim, portanto, por isso é que até houve essa... Estava muita gente de Porto, mas como festejaram na Alameda mais... Iam festejar mas nos estavam aliados. e fizeram o papel deles. Mas, Iam festejar nos aliados não. depois no final do campeonato, vou assumir eu. Sim, acho que depois voltam aos previsto. aliados no último jogo. Dia 16, Dia não é? 16, exatamente. Iam ir à Câmara também. Não é? Sim, exatamente. No tempo do Rui Rio é que não iam. Sim, no tempo do Rui Rio não iam, mas aí o Rui Rio também, sinceramente, isso era uma estupidez. Sim, foi uma guerra. Era uma das guerras que eu mais gostava. Rui Rio e Pinta Costa. Exato. Que até se dizia que Pinta Costa devia se candidatar-se à Câmara. Bem, mas isto para dizer o quê? Parabéns ao Futebol do Porto, campeões. Já vamos falar aqui sobre o papel que o Sporting teve nesse campeonato, mas acho que estamos os dois de acordo. Campeões justos, equipa mais regular, mais competente, mais nenhuma disso. Mas sim, portanto, parabéns. Até o próprio Rui Borges falou disso assumiu. e assumiu Sim, e nem quis utilizar as desculpas de não ter jogadores, das lesões, nem nada. Eu percebo porque é que ele fez, mas no sentido de não vou estar agora aqui nesta hora a dar os parabéns ao meu adversário que o ganha de uma forma e arranjar uma forma de justificar. Certamente que há para um ser campeão. Quer dizer que houve outros dois a falhar. Se todos fossem perfeitos, acabavam empatados na classificação. Posto isto, o Sporting jogou com o Vitória e ganhou 5-1. Podemos aqui debater que o Vitória, claramente, desde que despediu o Luís Pinto. Luís Pinto, não é? Teve cá, Luís Pinto. Vai sair amanhã. É Ataque Rápido? Um episódio especial do Ataque Rápido com o Luís Pinto vai ser amanhã, mas desde que despediram o Luís Pinto, claramente estão aqui numa fase quase de arrastar até o final da temporada, mas isto para nós, Sporting, não interessa nada. Mas eu estava a ver o jogo, especialmente o nosso jogo ofensivo, aquele segundo do golo do Bragança, do golo do Maxi. Estava a ver o jogo e estava a pensar, independentemente da equipa mais regular ter sido o Futebol Clube do Porto, praticamos bom futebol. Praticamos um ótimo futebol. E o facto do Futebol Clube do Porto ser campeão a 3 jornadas do fim, a 2 jornadas do fim, com uma vantagem que está nos 9, se calhar até vai terminar com mais, fala um bocadinho sobre a nossa incompetência naqueles momentos que nós já aqui falámos, momentos específicos, Braga, jogo com o Benfica. No top 5 e no top 2 para baixo. Exato, top 5 e top 2. Top 5 e mas top 2 fica um para bocadinho baixo. aquele amargo de boca, porque já houve anos onde nós lutámos pelo título e os outros eram mais fortes e ficamos mais próximos. E este ano agora sentias que poderias e mais, há 2 amargos de boca, e esse que tu estás a falar e o de ontem. Qual é o de ontem? O do Arsenal com o Atlético de Madrid, porque fica claramente a sensação que já tínhamos falado aqui, era daquelas possível. Oportunidades raríssimas de poder discutir um acesso a uma potencial final da Liga dos Campeões. É evidente que tínhamos de ter eliminado o Arsenal, mas a verdade é que fica um golo aos 92 minutos. Os 2 momentos marcantes deste campeonato são nos descontos em Alvalade. Os 2 momentos marcantes. Aliás, eu até diria que há mais, mas há 2 momentos marcantes, que é o momento em que tu marcas o golo é anulado e o Benfica logo a seguir faz o 2-1, e o momento a seguir com o Arsenal, em que sofres o golo e vais ao Arsenal e empatas 0-0. O Arsenal acho que é o único empate que tem em casa. Chegou à Liga dos Campeões, ganhou todos os jogos, só empatou com o Sporting em casa. Sim. Não é um prémio de consolação, é só uma curiosidade. Mas acho que ficam esses 2 amargos de boca, que é a questão que quando estamos bem, houve momentos em que estivemos bem e provámos-lo, Paris Saint-Germain, Bruges em casa, mas falhamos depois no campeonato também nas questões do top 5. Nós já falámos, mas já debatemos isso tanta vez que já falámos das lesões. Mas é como tu dizes, é um amargo. Fica um bocado, claro. Primeiro porque era o tri, que é uma coisa que nós nunca vimos, Sabe Deus para ver aliás, um bico. a maioria dos sportinguistas nunca viu um bico, quanto mais um tri. Exatamente, a maioria dos sportinguistas nunca viu. Mas depois porque realmente eu estava a ver o jogo com o Vitória e não foi um jogo perfeito à nossa equipa. Acho que defensivamente a falta do Yulman nota-se muito, mesmo a própria ausência do Diomande se nota, há ali muitos espaços de vez em quando. O Vitória não conseguiu aproveitar, mas isso são outros 500. Mas ofensivamente eu fico com aquela ideia de tivemos aqui realmente uma oportunidade de carimbar. Nem é questão só de ser campeão, é
levarmos até à última jornada à luta, porque realmente acho que o futebol que nós praticámos em grandes partes da temporada, acho que tirando ali uma altura no mês de janeiro e aquela altura terrível da sequência de jogos muito complicada agora em março, abril, acho que praticámos durante largas fases. Acho que eu lembro-me quando fizemos o episódio daqui dos cantos em conjunto, o próprio Fragoso disse isso, que o futebol do Sporting é o mais atrativo, é aquele que dá mais gosto de ver. Há várias formas de ganhar jogos, mas fica um bocadinho a samar de boca aqui algumas decisões que podemos também olhar para elas, algumas gestões, né, que já falámos aqui também, que depois faz com que a 3 jornadas do fim, ou 2 jornadas do fim neste caso, o Porto já seja campeão e já com uma vantagem que se calhar até vai terminar na casa das dezenas. Não aumente, porque seria sinal que perdemos pontos e nós acabamos de recuperar. O que eu acho é que ainda vai acontecer é que um bocadinho de jeito arriscamos a empatar com o Benfica em pontos e vamos perder também o segundo lugar, o que ainda é um bocadinho mais desastroso, porque perder o título, houve ali uma altura que se poderia pensar que, olha, ok, isto não vai ser fácil. O Porto não perde pontos. Eu nunca fui naquela teoria, como tinha muitos amigos que diziam, o Porto há de haver ali uma altura que vai perder pontos. Não era aquilo que... Eu cheguei a utilizar muitas vezes a expressão, olha, que isto está muito mais próximo do Porto, do Ruben Amorim, em modelos diferentes do que aconteceu ao Ruben Amorim, que parecia que ia perder e nunca perdia mais, e veio até aquela história de cada jogo, aquela, já não me lembro agora a tirada que ele tinha, não sei o que mais, mas nunca pensei nisso. Mas ficar em terceiro lugar a jogar este futebol e ter o pássaro na mão e deixá-lo fugir desta forma, porque podemos dizer, ok, perdemos com o Benfica, e o Benfica, ok, é um jogo de tripla e isso acontece e pode acontecer, e da forma que acabou por acontecer. Agora perdes 4 pontos daquela forma com o AVS e com o Tondela, que não fazem sentido nenhum, e perder, eu acho que ainda aí vai ser mais problemático, e estás naquela fase, sinceramente, que nem a vitória a acontecer na Taça de Portugal te vais fazer esquecer. Salva no sentido, ok, claro, se ganharmos é mais um título e toda a gente ganha. Mas eu não sei se os sportinguistas conseguem responder à pergunta. Quer dizer, eu sei o que é que acho que a maior parte responde, que é, preferias ficar em segundo lugar no mínimo ou ganhar a Taça de Portugal, se tivesse escolher nesta altura? Claro que vão preferir em princípio a Taça de Portugal, porque é sempre mais um título. Eu acho que é. Acho que a resposta é. Mas eu tenho a impressão que muitos deles estarão tentados a dizer, eu preferia o segundo lugar. Porque o segundo lugar, porque a Liga dos Campeões, nós podemos dizer o que quisermos, mas a Liga dos Campeões... Epá, mas eu sim, é verdade, tudo bem, que é contra o Torre, mas eu nessas coisas... O está na luta para subir. Está na luta e para o ano estará está em terceiro lugar, e para o ano pode estar na primeira divisão e pode ser o próximo ABS ou Tondela, seja o que for. Seja o que for, não é? Agora, eu já vi o Sporting perder com o Aves. Eu vi com o Aves e com a Académica. Eu vi os dois no Jamor, portanto não digo, mas também já vi o Sporting ganhar com o Tio e ao Porto. Mas a grande questão, acho que é isso que tu estavas a dizer. Desculpem, o Torrense pode garantir o terceiro lugar já na próxima jornada. Na terceira, mas o terceiro tem que jogar com o terceiro, não é? Sim, mas pode pelo menos garantir play-off já na próxima jornada. Depois vou torcer por aquele que ficar mais a norte. Mas agora tenho uma dúvida. Olha, isto é literalmente, lembrei-me agora, que é, se o Torrense for ao play-off, joga com... Não, se o Torrense for ao play-off, o play-off normalmente é jogado na semana. Ou seja, como é que eles vão fazer? Deve ser depois da Taça de Portugal. Pois, então a época só vai acabar para o Torrense depois da Taça de Portugal. Eu diria que o play-off tem que ser depois da Taça de Portugal. Não, claro, se calhar, não sei se não será logo na semana, tipo quarta-feira e depois o outro jogo quarta-feira. Tipo aí 27 ou 28, jogar a primeira mão, porque são 2 mãos, não é? São 2 mãos. Pois, vai ser ali muito próximo. Coitados. Sim, vão ter ali um final, mas pode valer a pena, não é? Claro, podem subir divisão e ganhar a taça. Quem é que está neste momento para lutar com eles? Não sei. Teoricamente é o Casa Pia. Então prefiro o Torrense, porque é mais próximo do norte. Quanto mais próximo do norte, melhor, que é para ir ver o jogo. Sim. Tendo em conta que eles têm um Rio Maior. A malta de Lisboa fica sempre chateada, mas para mim, quantos mais clubes do norte? Claro, que estão os Vedras, não é norte, mas é sim, mais... eu sei, é mais menos sul é menos sul Rio Maior. É mais por isso. Mas acho que essa é a questão, não é? Que tu dizes. Fica esse amargo, tu vês a equipa jogar bem, e depois há ali uma coisa ontem que ficou... à vista de todos, que é anteontem. Ontem uma coisa, mas ontem aconteceu uma coisa engraçada, quer dizer, não tem piada, mas foi o texto do Luís Soares que levanta aqui a célebre e velha questão, que é, muitas vezes não sabemos tudo o que se passa na vida das pessoas, e é engraçado que ele, se calhar podia ter escolhido qualquer outra altura para fazer aquilo. Acho que
escolheu provavelmente por já estar em final de temporada, se calhar também por haver alguma decisão, alguma força, se calhar não quis. Ajuda-me a compreender. Na prática, ele ontem colocou, acho que mais ou menos o que se passa houve um processo em tribunal da custódia de violência doméstica. Pois, havia isso, eu lembro-me mas de falar pelos disso. vistos terá havido as notícias também são muito poucas, mas na altura surgiu que terá havido um acordo em tribunal com as partes e acabaram por não avançar no processo, ou seja, que a mulher tinha com ele. E terá ficado acordado, supostamente, uma custódia. Partilhado. Não digo partilhado, se calhar não é, mas há uma parte que ele teria acesso a ver as crianças, segundo o que se percebe ali, e que não tem acontecido. E, portanto, ele coloca ali. Mas o que eu levo dali, e obviamente não vou entrar na questão da violência doméstica porque não estamos lá, não sabemos, não é fácil, como já vi para aí muito parolo dizer que ele bate na mulher, pá, não sei, isso agora, e se bater, os tribunais têm que resolver e isso obviamente não é aceitável, mas nós não sabemos isso, mas sei a outra parte, que é aquela que eu queria falar, que é a questão psicológica, obviamente aquilo afeta qualquer pessoa e ele, e curiosamente, recentemente estive com 2 outras pessoas que o conheceram pessoalmente, dizem mesmo que ele é uma joia de pessoa a falar no trato pessoal. Imagina o sofrimento daquele rapaz que a certa altura não sabes porque é que ele está a falhar golos, porque é que não sei. Uma pessoa não sabe, porque não é um bocado como as questões das depressões. Sim, e quando alguém se suicida, não é? Tu não sabes o que é que aconteceu. Eu tenho sempre, também porque trabalhamos um bocadinho também nos bastidores, portanto às vezes vamos sabendo de algumas coisas que o público na generalidade não sabe, portanto eu tenho sempre muitas dificuldades em julgar ações do campo, porque apesar de os jogadores de futebol serem muito bem pagos, e podemos aqui debater se são excessivamente bem pagos ou não, mas isso são outros 500, mas têm problemas. Os problemas que eles têm, se calhar eu não os tenho porque não tenho as condições de vida que eles têm, mas são iguais. Esta questão do Luís Soares, é uma questão que pode afetar qualquer pai, não é? Estou-me a rir porque ontem diziam os adeptos do Arsenal, o futebol é uma coisa inacreditável, já sabemos, do ponto de vista de como os adeptos mudam. Ontem era só elogios ao Gyökeres e a tudo o que ele tem feito. E há meio de alguns adeptos, eu ontem estava a ver no X, tinha feito uma pesquisa só por Gyökeres e o que eles andam, e alguns adeptos diziam quanto não vale o Gyökeres ter voltado para a ex-namorada e não sei o que mais, o homem agora joga como jogava em Portugal. Mas é portuguesa, não é? Acho que sim, eu não faço ideia porque eu normalmente as vidas das coisas nunca ando a par, nem sei com quem era, e já nem me lembrava ontem do Soares, quando ele pôs aquilo, já nem me lembrava que tinha lido, uma pessoa depois esquece, não é propriamente a ver as vidas pessoais deles, mas achei piada como já estavam a juntar, ele agora joga bem porque no passado... A verdade é que o homem, 20 golos, há poucos jogadores com 20 golos de arranque, 21, não é? 21 de estreia, só há para aí 2 ou 3 jogadores com mais golos do que eles. E a verdade é que vai uma final da Liga dos Campeões depois de 2 épocas fantásticas no Sporting, faz uma época e que está próximo do título em Inglaterra. É isso, era para dizer, o Arsenal, o City faz aquele jogão, apesar de ser 3-3. Com o deslize do City, o Arsenal neste momento está à final da Champions, campeonato só dependem deles e mais nada. Eu espero que o Sporting tenha posto alguma cláusula de ganhar a Liga dos Campeões. Não tem, acho que só performance desportiva do jogador. O que não está a ser mal. E que está a ganhar, vamos ganhar os 10 milhões com certeza. Aliás, antes do Sporting jogar contra o Arsenal, o Sporting recebeu dinheiro. Sim, o Sporting está quase a chegar quase aos 7 ou 8 milhões à vontade naquilo já. Muito bem, Gyökeres, parabéns. Mas isto para dizer que é a tal questão nós nunca sabemos o que é que se passa com os jogadores. Claro houve aquela questão, por exemplo, no início da época, ou a meio da época, vá com o Morita, que também estávamos todos o que é que se passa com o Morita. E de repente já chegou a acontecer com o Pote também. O Pop Yulman, quando teve agora antes dos filhos. Imaginemos como é que está o Nuno Santos, não é? Por exemplo, há muita coisa que muitas vezes não sabemos. E aquilo é sempre um abre-olhos para, às vezes, algumas críticas que se fazem, que sabemos que obviamente nós olhamos muito mais ao aspecto esportivo, é normal. E fala muito mais o coração, depois pensarmos, do que estar por dentro de todos os assuntos. Dito isto, o Sporting ganha a vitória, recupera pontos ao Benfica, temos Rio Ave e... Sim, Rio Ave, segunda-feira. Segunda-feira não podemos gravar. Até porque eu vou ver o jogo, comprei o bilhete há bocado. Gonçalo, depois temos que ver isso. O Gonçalo já devia de saber. Há jogo na segunda-feira. Espera, mas qual é o nosso último jogo? Gil Vicente. Nós vamos jogar segunda-feira com o Rio Ave, às 8h15. Exatamente. Os bilhetes foram vendidos há bocado. Eu confesso que não apanhei muito bem a polémica por causa dos 7 jogos, já que estavam todos a atacar o Sporting, porque o Sporting... O quê? Mas não quis ir bem, mas o regulamento não deixa. Eu nem sei. Isso é uma polémica ridícula. Sim. O que é que o Braga é fácil. O Sporting o que não quis foi... o regulamento agora é a penúltima e a última jornada. Equipas que estejam a disputar os mesmos lugares. E há o Benfica-Braga, ok? E há o Sporting. E o Sporting não só não queria que o Braga jogasse... que o problema não é o Benfica-Braga e o Sporting jogar à mesma hora. É que também não queria que o Famalicão
jogasse antes do Braga, quer que jogasse à mesma hora, porque o Famalicão ainda podia chegar ao quarto lugar. O Braga e, portanto, se tem os mesmos objetivos, eu nem percebo porque é que o Sporting tem que... O Sporting é que teve que dizer, não, a Liga quer ir contra os regulamentos. Não, mas a Liga queria mudar e o Sporting disse, não, então vão mudar uma coisa que está nos vossos regulamentos. Deixa-me só dizer isto, porque às vezes dizemos isto e isto não é verdade. Não é a Liga. Não, neste caso é o regulamento da Liga. Não é a Liga que quer. Pois, isto para que as pessoas percebam, para que as pessoas percebam como é que isto funciona. Eu sei que muitas vezes a Liga marca os jogos, não sei o quê. Tem nada a ver com a Liga. É sempre a Sport TV. É sempre a Sport TV. Portanto, sempre que há estas questões, é sempre... Mas não isso é quando é os jogos. Aqui o regulamento diz lá que o jogo tem que ser à mesma hora e ao mesmo dia. Mas percebes porque é que a Sport TV preferia que os jogos não fossem à mesma hora. Mas a Sport TV tem 7 canais, põe os 7 canais a dar. Eu sei que eles não gostam, por isso é que nós jogamos eu gosto de clarificar, porque às vezes diz que a Liga, não sei o quê. Claro, não se iludam com a ideia que é a Liga, é a Sport TV que certamente pediu à Liga para o Benfica e o Sporting não jogarem à mesma hora, que era para poderem ter, vou aqui tirar para o ar, às 6 da tarde o Sporting Rio Ave Sporting e depois embalarem com o Benfica logo a seguir. Mas esse acho que nem era o problema. O problema mesmo era o Famalicão jogar antes. Estou a tirar para o ar. Mas estou a tirar para o ar. Até porque o Benfica joga na BTV. Que é que o Braga em casa. Era o Famalicão. O que eles não queriam era o Famalicão à mesma hora e jogava. Ok. Assim, não, queriam era antes. Pode ser antes porque o Famalicão. Não. E o Sporting disse: não, o Famalicão. Mas já no passado foi igual. É evidente que o Braga, se fizer um ponto, fica logo o quarto lugar assegurado. Aqui a questão é que o Braga, portanto, daquilo que eu percebi, o Braga podia ter jogado no domingo, mas disseram não, que nós vamos jogar na Liga Europa na quinta, portanto nós... Temos as 72 horas. Só fazia às 10 da noite, não podia. Exatamente, portanto nós queremos as 72 horas, portanto temos que jogar na segunda. O Braga vai apostar tudo naquilo, como é óbvio, não é? Pronto, é o que é. O regulamento é muito claro, está lá escrito, claro, nem adianta. Nem percebi essa coisa, não faz sentido, mas pronto. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer na... Mas isso para dizer que jogamos segunda-feira à noite. Segunda-feira, exatamente, portanto na terça já estamos no segundo lugar, é isso? No caso eu gostava. Portanto, temos jogos com o Rio Ave. O Rio Ave é uma equipa que... Vamos ter que jogar bem também. Muitos altos e baixos na época. Eles tiveram aquela fase pós-mercado de janeiro, onde não só dentro do campo, quando eles vendem o Clayton, vendem o André Luiz, mas também fora de campo, despediram muita gente de estrutura, de muita gente de muito lado. E, portanto, atravessaram ali uma fase boa, reencontraram-se um bocadinho. Tem lá um jogador muito interessante que é o Beleza, o miúdo espanhol que eles foram buscar no mercado de janeiro, ninguém conhecia, de repente disparou a marcar golos na segunda volta. Eu não sei se ele não é dos melhores marcadores extra grandes da segunda volta. Portanto, um jogo perigoso em Vila do Conde, tarde, ou seja, vento, que é sempre um fator. Portanto, um jogo muito difícil. Obviamente o Benfica tem o jogo com o Braga, que é um jogo de alto risco, digamos assim, é uma das deslocações mais difíceis, que é a terceira deslocação mais difícil normalmente nas épocas. Claro que compreendemos o contexto em que o Braga está, vai, se tudo correr bem, garantir a Alemanha, tentar garantir a final na Liga Europa. E portanto vamos ver, também tem essa luta do quarto lugar, portanto... Sim, basta-lhes um ponto, se fizerem um ponto, garantem o quarto lugar. Olha, olhando para, já que quase não dá para fazer balanço, porque ainda temos dois objetivos muito reais para cumprir, mas olhando para a época do Sporting até agora, é engraçado porque estamos de outra vez numa fase com muitas lesões, portanto já há vários jogadores que terminaram a época, provavelmente o Ilman terminou a época, portanto há aí certamente a questão de Fresneda também, mas olhamos para a equipa e é engraçado porque mesmo com tantas lesões, mesmo com a nossa conclusão de que os mercados não têm sido bons, ou pelo menos não têm sido brilhantes, continuamos a ter, não temos o Diomande, que para mim é o nosso melhor central, entramos em campo com Debast e Gonçalo Inácio, estamos tranquilos. Não temos Yulman, entrou em campo Bragança, que faz um belíssimo jogo. Portanto, nós continuamos a ter realmente um plantel rico, com ajustes que poderiam faltar. Está cada vez melhor. Luís Guilherme, eu acho sinceramente que o Luís Guilherme vai ser um bom reforço para a próxima temporada. Não foi esta temporada o reforço que queríamos, acho que vai ser um bom reforço para a próxima temporada. E vamos ver depois também como é que vai conjugar. Eu acho que o Luís Guilherme na próxima época vai ser o nosso melhor... Não digo jogador porque o Luís Soares vai continuar a marcar muitos golos, mas dentro daquele tridente, o Luís Guilherme, tecnicamente, e o golo que ele marca em velocidade é brutal. Mas continuamos a ter um bom plantel. Temos. Faltam aqui alguns ajustes. Eu sei que já estão certamente nos comentários a dizer o defesa direito, o número 8, mas o plantel é bom. O plantel é bom e acho que se não deixarmos sair muita gente, embora saibamos que vão acontecer algumas saídas, não é?
o Moritas praticamente certo. Há a questão do Yulman, fala-se que o Sporting está disposto a deixar sair se for o valor, mas também falámos isso aqui na semana passada. Vamos ver se também vai haver o mesmo interesse que havia, porque depois voltamos à velha questão, vamos estar menos nos holofotes. No Mundial o Yulman, por exemplo, não vai, que era uma diferença se tivesse ido, por exemplo, com a Dinamarca. Acho que vamos ter ali a questão do Diamante se fica ou não. O Maxi vai continuar a ser procurado. E portanto, se nós conseguirmos manter e fecharmos as posições que temos aí que comatar, o plantel continua a oferecer garantias. E se não cometermos não digo as lesões que podem acontecer, uma coisa é as lesões que acontecem por infortúnio, seja o que for, mas se não tivermos o mesmo tipo de problemas, acho que temos uma equipa, pelo menos para fazer aquilo que que qualquer direção de qualquer clube dos 3 grandes tem que se propor, que é dar condições e lutar. Olha, está aqui, este é o teu plantel, com um treinador tens que lutar pelos teus objetivos até ao final. E depois logo se consegues ganhar ou não. E eu acho que isso serve isto para lançar já um bocadinho o mercado. Tem surgido aqui alguns nomes. Aparentemente o Sport e o Benfica estão a discutir o mesmo jogador. O do Braga? Não. Não. O Dumbiá. O Dumbiá. Depois, pelos bichos, é amigo do Rafael Leão. Portanto, Rafael Leão tem que falar bem de Sporting. Senão, acho que era o que dizia. O Rafael Leão tem dias, não é? Tem dias, eu sei, depende do que é que... Rafael Leão não saiu propriamente. Eu sei. Sabes que nesse dia, quando houve as rescisões, sim. Obviamente o Bruno Fernandes foi o que mais me custou, mas aquele jogador que eu disse assim, vamos perder muito dinheiro, foi o Rafael Leão. Porque ele estava numa trajetória ascendente e notava se tinha qualidade, obviamente. Não é? Claro, foi aquele jogador que o Bruno Fernandes era já outra... o Bruno Fernandes era um caso à parte, infelizmente ficou. Mas eu lembro-me quando eles rescindiram todos, eu dizia aqui, o Rafael Leão. O Rafael Leão era um jogador com potencial, que toda a gente estava ali a ver que aquilo ia... Ainda fomos buscar algum dinheiro, não é? Sim, não o que queríamos, mas eu acho que sim, acho que vai haver aí, eu acho que vai haver muita coisa. E agora sai também o nome do Gustavo Sá, portanto, eu acho que... O Gustavo Sá está sempre a sair, não é? Pela informação que vai correndo nos bastidores, será improvável que o Gustavo Sá fique em Portugal. Fique em Portugal, não é? Pois fica em Portugal. Já se falava mas acho que vamos ver, acho que também vai depender muito se vamos para a Liga dos Campeões ou à Liga Europa. Contratares um jogador que pode jogar na próxima ano na Liga da Europa ou na Liga dos Campeões também é diferente, não é? Tu cativas sempre melhor um jogador que, olha, bora lá que também vai jogar, mas acho que... Sim, mas eu acho que também há uma coisa que não podemos, também não é 8 ou 80, ou seja, sim. O jogador que vem para o Sporting, pode não jogar a Liga dos Campeões naquele ano específico, mas vai lutar por títulos, certo, vai estar num holofote e vai ser uma equipa que vai provavelmente chegar a fases adiantadas da Liga Europa. Porque se pensarmos, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, que vai buscar o Gabri Veiga, vai buscar o Bednarek, vai buscar o Kivior, não estava na Liga dos Campeões e conseguiu fazer um plantel tremendo. Mesmo os mais velhos que foi buscar, seja os Tiago Silas e os Fofaná. Sim, mas mesmo esse estava na Liga Europa e com as perspectivas de serem campeões e se calhar ganhando vamos para a Liga dos Campeões e vocês também vão jogar a Liga dos Campeões. Mas eu acho que o Sporting, financeiramente eu não parece que haja dúvidas, não pode haver desculpa de não fomos para a Liga Europa no próximo ano. Acabámos de fazer o melhor encaixe de sempre. Estamos com o maior encaixe de sempre, temos com as contas mais ou menos controladas. Ficará sempre a questão dos 225 milhões que estão a ser utilizados para a Sport Entertainment, como é que aquilo está, mas isso lá esperaremos pelo relatório de contas do final do ano para perceber, mas parece-me claro que há condições para... E provavelmente vão haver vendas, portanto. Claro, vão haver vendas. Espero que já estejam pelo menos a trabalhar da forma que não seja... Eu sei que é fácil às vezes falar, achar tanto tempo as negociações, tanto tempo... Sim, temos tido esses problemas, eu sei que às vezes é o que é, eu também não estou dentro do negócio, infelizmente, mas às vezes... as equipas portuguesas têm todas essa dificuldade. Não há nenhuma equipa portuguesa que consiga chegar a um jogador, obviamente estou a falar de um jogador que custa 25, 30 milhões, e que a coisa seja ali, lá 30 milhões e o contrato, não. É preciso estar sempre a preparar de que forma é que vai-se fazer a operação financeira, tudo certo. Até porque as equipas portuguesas, por exemplo, nunca pagam pronto, nem sequer uma grande percentagem é paga pronto, portanto é sempre... Mas acho que há condições para dar e depois já arrumamos com a questão do treinador. Exatamente. Acho que o timing era o que já tínhamos falado. Portanto, isto servia tudo para lançar o que aconteceu na sexta-feira, não é? Na sexta-feira, a renovação do Rui Borges, não era surpresa para ninguém, já tínhamos falado aqui.
só havia duas hipóteses: ou se renovava com Rui Borges ou se despedia Rui Borges, porque não podíamos deixar o treinador entrar numa sequência negativa daquilo que nós falámos aqui, de termos possibilidade de fazer tanta coisa e depois acabámos por não fazer assim tanta coisa, eventualmente até podemos ficar em terceiro, e entrar com o treinador em último ano de contrato, já melindrado, porque tu falas com os adeptos do Sporting, nem todos querem que Rui Borges vá embora, mas há muitos que pensam, será que o Rui Borges é o treinador certo? E eu não estou a dizer que ele é ou não é, eu acho que é, mas a partir do momento em que tu já tens esta dúvida, já é difícil tu reconquistar, não é? Já tivemos vários exemplos disto. Portanto, ou se renovava, e o Sporting renovou, 2028, mais não é? Ano. Mais um ano, portanto ele terminava na próxima época, ficava outra mais um ano, ou então tinha que se recomeçar do zero. Portanto, eu acho que a decisão foi boa e peca, na minha opinião e na tua, por tardia. Tardia, o timing, e depois acho que houve ali também acho que quando tu renovas com um treinador, no momento em que estás, acho que o tempo que o Frederico Varandas perdeu, teve 30 minutos a falar, numa coisa que o foco devia de ser o treinador. Claro que podem dizer, mas era melhor retirar o foco do treinador. Não era melhor. O foco ali era o treinador. É a sua renovação. Teve 30 minutos a falar, a dizer 30 mil coisas, quando nós sabemos que nesta altura, aliás, já tínhamos falado nisso, devia ter falado menos nos últimos meses, ali também não era necessário falar tanto, era deixar o treinador falar. Acho que notou-se perfeitamente um Rui Borges mais descontraído, provavelmente foi aumentado, até não foi aumentado para o dobro, não é? Será ali por 1 milhão. Obviamente que estava mais descontraído, imagino que lhe tenha libertado ali também o peso de saber que obviamente entra no último ano, no próximo ano já não é o último ano de contrato. Agora eu espero sinceramente que sejam possíveis dar as duas condições que temos vindo aqui a falar, quer dizer, e vamos estar sempre a repetir isto até termos novos dados. Uma, que é as condições, seja de performance dos jogadores, das recuperações, seja o que for, as partes médicas, e a equipa continuar a dar jogadores, uns correm bem, outros correm mal, já sabemos, já dei esse exemplo várias vezes, que o Chorachvili eu acharia perfeitamente que poderia ser um bom reforço. Foi um desastre. Eu achava mesmo. A entrada dele contra o Tondela, se havia alguma dúvida. Nada, não há. Pronto, portanto é um jogador que há de ir embora. Como obviamente o Faia vai ter muitas dificuldades em mostrar se realmente vale aquilo que vale, como o Vagianidis. E portanto há aqui algumas coisas, algumas aprendizagens que são necessárias fazer. Acho que também no organigrama da estrutura, de como é que as coisas, como é que o mapa de responsabilidades está estruturado, acho que também convém. Eu acho que convinha fazer alguma alteração. Continuamos a ter ali duas pessoas que reportam aqui ao Varandas. Ainda não sabemos ao certo como é que aquilo está. Eu espero bem que haja, pelo menos, eu não estou a dizer que o Presidente obviamente poderá ter uma palavra, claro que tem que ter, e todos os Presidentes têm sempre, mas acho que tem que haver ali, tem que funcionar um bocadinho melhor. E depois há sempre a eterna dúvida que é, o Guiana quando esteve no Sporting começa mal e acaba muito bem. Bernardo Palmeiro, que já tinha estado no Sporting, mas um bocadinho mais na sombra, agora que tem os holofotes um bocadinho mais apontados para ele, já percebi que tem muitos defensores aí nas redes sociais, que são os amigos dele, e estão ali sempre a pôr as culpas no Rebojo e não tanto nele. Eu acho que ele tem que aparecer um bocadinho mais no sentido de percebermos que eu não quero responsabilidade, eu quero, obviamente que eu quero o bem dele, não dele e todos que estão lá dentro, não é? Como é óbvio. Ainda é um bocadinho cedo para julgar. Acho que o aproveitamento, na minha opinião, é positivo, porque temos Soares, temos, portanto, ele é ele. Ioannidis, apesar de tudo. Luís Guilherme, portanto, eu vou dizer que para já Mangas. é positivo. Mangas acho que é mesmo de Rui Borges, mas Mangas, lá está, os tais 300 mil euros que pronto. Era aí, eu percebi, porque o Varandas na altura tinha 300 mil euros em Mangas, ao fazer um site novo e a aplicação. Ele disse, não, vou continuar com os sportingistas a mandar vir e compro Mangas. E pá, está tudo bem, e assim a malta continua a mandar vir, mas está tudo certo. Não, eu acho que para já o aproveitamento é positivo. Há contratações que não correram tão bem, mas também não são as mais caras. Era muito pior se, por exemplo, o Luís Soares fosse... o Soares ou o Ioannidis e o Guilherme, todos mal. Mas isto, estamos de acordo que gostávamos de ver um bocadinho mais de clareza. Eu continuo a achar que a ideia de que o presidente é que decide quem é que é os reforços e que depois o diretor desportivo vai trabalhar neles e depois o treinador só dá a tática e o treinador depois só dá um parecer, acho que não faz sentido, mas pronto, algumas equipas funcionam assim, não todas, mas pronto.
Eu preocupo-me uma coisa, Rui Borges renovou, estamos ok, é o nosso treinador, não há dúvida nenhuma, e acho que mais podemos aqui discutir o timing, mas pronto, está resolvido e eu acho que está resolvido pelo positivo. Gostava só que ele me mandasse a camisola que levou contra o Vitória. Como assim? A camisola que ele levou no jogo. Era bonita, era. Pois era. Até ele falou, até lhe portaram isso na conferência de imprensa. Foi? E ele a explicar, porque lhe disseram que ficava bem, assim que mais, e ele a dizer que era da coleção da Scalper, assim que mais, e que Sporting fez, mas que tem o lema do Sporting e que gostou muito. E o resto da camisola é mesmo bonita, é só por isso. Sim. Que estou a brincar com como é que o Sporting ainda não meteu isso à venda. Eu fui procurar no site e eu achava que já estava. À venda é o Sporting. Não, mas mas deixa-me dizer isto. Há duas coisas que eu não gostei nas declarações de Frederico Varandas. Duas. Primeira coisa. Dizer que se não tivéssemos ganho ao Bodog-Limp tínhamos o tricampeonato. Para já, ele não sabe. Nós podíamos ter perdido com o Bodog-Limp e perdido na mesma. Claro. Mas vamos assumir que ele até está certo. Eu, como sportinguista, não quero abdicar de uma competição para ganhar outra. Nem faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu quero ter um plantel que me permita estar. Jogar. Não te vou dizer que tínhamos o Dream Team na quarta e no sábado, mas quero ter um plantel que me dê garantias que possa eliminar o Bodog-Limp. Não estamos propriamente a falar do Bayern Munique. Claro. Que possa competir no Campeonato Nacional. Que possa depois ganhar ao Benfica. Claro. Portanto, pronto. Não gostei, acho que tanto o Sporting como o Porto como o Benfica têm que ter condições, não estou a dizer que vão ganhar sempre, mas têm que ter condições para ter uma equipa competitiva na Europa e capaz de ser campeã em Portugal. Isto é ponto 1. A outra coisa, e esta foi a que eu mais detestei, é novamente o sacudir a água do capote da questão das lesões. Ele veio dizer que o Sporting está num grupo da UEFA e tem uma média de 2 lesões por ano, somos um dos... Estava igual aos outros, à média da performance das 5 principais ligas, e uma confusão para ali. Eu percebo que ele diga isto, não é? Eu percebo que ele diga isto, obviamente ele tem que justificar perante os sócios e os adeptos, nós não estamos a fazer as coisas mal. Normal, ok, tudo bem. Mas não reconhecer que as últimas 2 épocas são um problema, e isto não é só de Frederico Varandas, obviamente parte do presidente, mas toda a estrutura do Sporting, pelo menos as pessoas com quem eu vou falando, elas não reconhecem que há um problema. Elas dizem, sim, o Sporting tem, mas as principais equipas da Europa têm também. Claro. Não é verdade. Não é verdade. São poucas as equipas que têm o número de lesões que o Sporting tem. Tu mandaste-me um gráfico, era do Record ou da Paula? Já não me recordo. Pronto, mandaste-me um gráfico dos minutos que os jogadores do Sporting perderam em comparação ao Porto e ao Benfica. Não só o número de jogadores como os minutos, é muito superior. É muito superior, estamos a falar quase de 800, 900 minutos superiores. Portanto, eu vou dar o benefício da dúvida. O Frederico Varandas tem dito, e o Rui Borges também tem dito, que a maioria das lesões são traumáticas e isso não se controla. Portanto, eu vou dar o benefício da dúvida mais uma vez. Não gosto é que não se reconheça que há um problema. Sim. Há um problema. Mas esta direção tem dificuldade em reconhecer que há problemas, não é? Nunca há problemas. Eles fazem sempre tudo bem. As direções todas são assim também. E normalmente as direções têm sempre problemas em reconhecer, porque não é fácil, nunca reconhecem, nunca querem e pronto, e chutam um bocadinho. Acho que não há mal nenhum em dizer, olha, falhamos aqui, já estamos. Nem eu até falhamos, podia ser não uma coisa correu tão bem, vamos trabalhar. Não correu bem. Mas não há mal. Sabes que nós somos, nessa coisa eu gosto mais dos americanos, nós os europeus temos muito o problema de dizer que falhamos, e isso acontece muito nas empresas, depois não há mal nenhum falhar, nós falhamos todos os dias, eu também falho na minha profissão, tu também falhas, todos falhamos. Quer dizer, que eu me lembro, não me lembro de falhar. Não te lembras de falhar, e imagino que é verdade. Pronto, eu posso confirmar aqui com os seus companheiros de trabalho, mas falhamos todos os dias, não digo todos os dias, mas falhamos. E portanto não havia mal nenhum em dizer, olha, está reconhecido que temos que trabalhar. Às vezes nem precisamos, se a palavra falhar for muito forte, reconhecemos que temos que melhorar aqui, realmente há aqui qualquer coisa, temos que dar podemos aqui, há ali qualquer coisa, que é para o treinador poder usar mais vezes os jogadores que não conseguiu utilizar, porque até compramos um jogador bom, o Ioannidis, mas não foi o suficiente, e o Luís Guilherme não deu. Qual é o problema? Quer dizer, está à vista de todos, qual é o problema? Tu dizeres, compramos o Luís Guilherme, que achávamos que ia ser um excelente reforço de janeiro, e que parece que era, mas não deu porque ele se lesionou, por isso... Lesionou-se na fase mais crítica. O Ioannidis teve, por exemplo, o Ioannidis, se tu tens deixado, pelo menos, transparecer qualquer coisa, a novela não fazia sentido, era completamente modificada. Aí era, porque assim tivemos uma novela que ainda por cima fomos sabendo pelos jornais. Desde novembro que não temos... Que é uma coisa surreal, não é? E portanto,
Não havia mal nenhum, mas eu sei que as direções têm muito problema de reconhecer estes problemas. Acho que não faz sentido. Foi as duas coisas que eu não gostei. A ideia de que nós temos que escolher. Foi essas duas, mais o tempo, acho que foi demais. O tempo dele a falar só ele é muito. Eu como foram 31 minutos. 31 minutos é muita coisa ali só num ato em que numa transmissão ser, é um bocado o foco, devia de ser um bocado. Mas sabe qual é que é o problema também? É que nós tivemos uma eleição, Frederico Varandas falou uma vez que foi no debate. É raro ele dar entrevistas. Está bem, mas depois, ou seja, quando é para falar do Vilas Boas, fala à torta e a direito. E depois não se admira que os outros andaram a gozá-lo. Claro, depois faz parte, não é? Futebol, é mesmo também assim, a malta que fica... que sportinguista que fica eles gozaram, se fôssemos nós fazemos o mesmo, mas alguém acreditaria que se o Sporting fosse campeão, que o Vilas Boas não ia ser gozado nos palanques. Desculpem lá, desde que não seja, desde que ninguém entre em loucuras e que não passe de bocas, sinceramente é para o lado que eu durmo melhor. Foi o Gabriel Veiga, não é? Acho que sim, há bocado estávamos aqui a falar, quer dizer, por amor de Deus, isso é um bocado tirar também a lógica, é a mesma coisa que dizer, eu vou ao estádio e não insulto ninguém. Claro que insulto toda a gente, insulto os jogadores, os adversários e insulto tudo, só tenho mais cuidado quando estão crianças ao meu lado. Mas vou com esta história de que não, vamos para o estádio e vamos estar ali sentadinhos. Senhor árbitro, você assinalou mal fora de jogo. Não é nada, é o filho, é uma grandíssima. Havia aquele sketch do gato fedorento da claque. Exatamente, a claque. Portanto, essa coisa. Agora, não temos de ser todos iguais e eu respeito os outros. Mas isto para dizer o quê? Que não gostei de algumas coisas, essas foram as duas coisas que eu não gostei. Sem dúvida. O não reconhecer que há um problema quando está à vista toda a gente, os números são tão claros, a quantidade de minutos, mas pronto, ora. É o que é, não é? É o que é, 2 jogos que ainda faltam, aliás 3 jogos que ainda faltam contar com a Taça Portugal, temos 2 objetivos muito concretos, temos um título para ganhar e a Taça também é muito importante porque permite-nos depois dar acesso à Supertaça, não é? Como sabemos. Claro, e é uma Taça Portugal, é o segundo título mais importante do que ainda por cima vai ser mudada e com o modelo... Final Four, mas eu vi que tu não gostaste. Porquê? Eu vou-te dizer, às vezes parece um bocado incoerente e até admito que possam achar um bocado incoerente. Eu próprio me posso considerar incoerente nesse aspecto, porque eu gosto muito da FA Cup, obviamente, e a FA Cup desde uma determinada altura, acho que foi 2007, 2008, mais coisa menos coisa, as meias finais são jogadas em campo neutro. E normalmente é um Wembley já, que normalmente eram em campos que às vezes eram em Old Trafford, quantos jogos em Old Trafford do outro equipe, outras vezes era no campo do West Ham, se não estou em erro, e depois havia agora é tudo Newcastle, e agora é tudo em Wembley. E é um modelo que funciona desde mas eu gosto do modelo da FA, o anterior, em que as coisas são normais, e gosto muito daquele modelo que é o clube joga no seu estádio. A Federação há uns anos que mudou isto tudo. Não há condições para ir jogar ao campo, não sei o quê, porque não transmite, não sei como é que é uma parvoíce de todo tamanho. Calma. Agora, se me disseres assim, eu preferia, atenção, eu queria que acabassem com o modelo das duas mãos, isso ótimo, perfeito, aí nada certo, mas eu continuava a gostar do modelo como ele estava. Não acho que para mim a maior alteração, mas aceito, eu pus isso, mas depois refleti, eu aceito perfeitamente que façamos aqui uma final, uma espécie de uma Final Four, vamos primeiro 2 jogos das meias-finais no Jamor e até transformar o Jamor finalmente como uma casa da taça a sério e fazer obras no Jamor e dar condições para o Jamor, porque o Jamor tem poucas condições para isso. Tem condições para a festa, mas não tem condições para o jogo. Tem ótimas condições para passar lá o dia e está tudo certo. E eu até aceito que esse modelo, mas gostava muito de recuar naquele lado mais romântico da taça, o lado de que isso eu sei que já foi mudado há muito tempo. Vai jogar ao Arrifanense, é jogar no estádio do Arrifanense que só leva 1000 gajos. Mas há uma coisa, portanto, para já, mas percebo a mudança. Eu pessoalmente e já ouvi dizer, veio um passarinho dizer que até a taça querem mudar. Mudar como assim? A taça. A sério? É um passarinho já me veio dizer que há aí uma perspectiva de tentar mudar. Ouçam, aí já me custa também um bocadinho mais. Eu tenho muita ideia do primeiro estranha-se, depois entranha-se. Sim, claro. E acho que também é bom para não ser estagnado, porque acho que é importante as coisas serem frescas. Eu não sou particularmente fã do modelo Final Four. Não sou. Sim. Tem crescido em mim a questão da Final Four. Obviamente, o único exemplo que nós temos é o da Taça Liga, mas nas modalidades acontece muito. Até nem é Final Four, Sim, agora na Taça de Portugal de futsal, por exemplo, aquela Final a 8. É isso. E tem crescido em mim a ideia de que, transformar uma zona durante X tempo, uma semana, num espetáculo só para aquilo, e onde vão, neste caso, 4 equipas e são 4 adeptos, são 4 grupos de adeptos diferentes. Acho que pode ser benéfico, acho que pode criar um ambiente porreiro. A minha dúvida, a única dúvida que eu tenho é
o timing da competição. Porque eu, volto a dizer, eu tenho estado um bocadinho mais ocupado nesta fase, portanto não pude investigar isto. Ajuda-me a perceber isto. A Final Four seria toda jogada na mesma altura? Pois, eu não cheguei a ler isso, não me lembro, nem sei se li e se não me recordo. O que tu dizes é, se jogam... Não, eu acho que deve ser primeiro um fim de semana para as meias finais e depois o fim de semana para a final. Ou seja, as meias finais que têm espaço, porque na verdade tínhamos a duas mãos, deixas de ter e passas para um fim de semana qualquer, cada acontecer. Exatamente. Falamos disso? Mas ajudem-me, é mesmo... Há de ser um fim de semana em que tens as meias finais... Mas já depois do final do campeonato? Não, há de ser antes. Então não é uma Final Four. Não é Final Four, isso não é. Eles não querem fazer Final Four. Eles querem fazer um formato de campo neutro nas meias finais, como o modelo da FA Cup desde 2007, 2008, e a final mantém-se no Jamor. Eu achava que era Final Four. O campo neutro que em princípio vai ser no Jamor. Ok. Está bem. Então, ok. Pois, também depois puseram a equação e depois imagino que possam mudar. O da FA Cup já foi assim nos outros campos. Desculpa, agora, não é Final Four. Acho que Final Four vai-se manter só da Taça da Liga. A minha dúvida sobre a questão da Final Four era o timing. Ou seja, íamos ter que levar 4 equipas, mais 2 semanas de competição. Isso não dava. Muito bem, então se não é Final Four... Ok, está no tema do dia então. Está no tema do dia de hoje. Isso não dava, isso era um calendário. Pois, era um calendário horrível. Ainda ainda bem então, eu não desgosto. Acho que a final a duas mãos foi uma das decisões mais absurdas. E nem é só a questão das duas mãos. Se me dissessem assim. As duas mãos e o a diferença entre elas. 2 meses de diferença. Aliás, Pedro Proença, quando se candidatou à Federação, no plano dele, no livro de promessas, digamos assim, no programa eleitoral dele. Livro de promessas é bonito, por acaso podia ser. Livro de promessas. Há uns tempos vi um comediante norte-americano a falar sobre o presidente norte-americano, onde ele dizia que não vou dizer o nome, porque senão depois o YouTube bloqueia-nos, mas ele dizia que o presidente norte-americano gosta muito da ideia de promessas, porque as promessas são apenas mentiras que ainda não aconteceram. Exato. E portanto, no livro de promessas de Pedro Proença, ele dizia isso, acabar com a final das duas mãos, portanto ainda bem que não caiu em esquecimento. Esse acho que parece mal. Eu acho que nunca ninguém gostou, a não ser os grandes. Claro. Porque os grandes... Era só mais uma forma de, se corresse mal um jogo, ter sempre um segundo para recuperar. Havia menos possibilidades de seres eliminado, porém depois acabavam certamente por passar aquilo que o Sporting passou, que é terem que jogar duas mãos, ou seja, jogaram a segunda mão já absolutamente derriados. Mas pronto, muito bem, vamos ter ainda 3 jogos, portanto ainda teremos aí muitos episódios do Canto de Sporting até o final da temporada, e depois do mercado e tudo mais, é uma coisa. Vamos rubricar? Vamos. Vamos lá então. Vamos começar com a figura, porque eu tenho muitas figuras. Tenho, vou... Desculpa, Gonçalo. Desculpa, agora já posso? Porque eu tenho muitas modalidades. Vamos falar de modalidades nas figuras. Primeira figura. Rita Fontemanha, que se vai retirar, foi homenageada antes do jogo com... Entrevistei em 2017, quando o Sporting deixava ir as jogadoras de futebol feminino ao podcast do Sporting 160. Tínhamos começado o podcast em 2016 e em 2017 entrevistamos a Rita Fontemanha. Fui ver no outro dia. Portanto, ela vai-se retirar, retira-se aos 32 anos, fica um bocadinho duro, ok, fica sempre aquela 32 anos, mas ela tem 20 anos de futebol feminino. É verdade, muito tempo, já jogou ao mais alto nível no estrangeiro, naturalmente no Sporting tem uma porrada de títulos. Foi 10 anos, não é? 2016, 2026. É uma porrada de títulos que ela tem, vai-se retirar certamente para se focar noutras vertentes da vida dela. E foi bonita a festa ter ido ao Alvalade. Foi interessante, gostei, e, portanto, dar aqui este destaque. O Sporting feminino já atravessou uma fase melhor, esperemos que haja aqui um reinvestimento para podermos lutar mais diretamente com o Benfica pelos títulos. Portanto, agradecemos aqui também toda a década à Rita, que esta época já estava aqui a Rita já estava aqui num papel um bocadinho à imagem do João Matos no futsal, que está neste momento, que ela só fez 6 jogos esta temporada, já está muito mais como uma líder de balneário do que propriamente um ativo que faça a diferença. Portanto, foi bonito. Portanto, essa é uma das figuras. A outra figura não é uma figura individual, uma figura coletiva, mais um título para on the ball. São 9 títulos seguidos, não é 9 títulos de campeonato, é 9 títulos seguidos. Todos. 9 competições seguidas a ganhar. Começa com a Taça de Portugal, desculpa que eu apontei aqui. Começa com a Taça de Portugal em 22-23 e a partir daí todos os títulos que foram disputados em Portugal foram todos para o Sporting. E este campeonato de handball, arriscamos a ganhar um campeonato perfeito. Perfeito, neste momento temos 24 jogos, 24 vitórias, qualquer assim no género. E vamos ter um jogo decisivo esta semana. Decisivo no sentido de... Não, estou a dizer... não, esta semana...
Para a Liga dos Campeões. Sim, para a Liga dos Campeões. Estava só a pensar em Portugal. Sim, não, sim, ainda temos essa questão, ainda pode ficar mais brilhante. Pode ser uma coisa ainda mais brilhante. Não vai ser fácil, vamos com o empate, mas da mesma forma que eles vieram cá empatar, também nós podemos ir lá ganhar. Claro que sim, claro. É contra o... e o Alborg. Alborg, exatamente. Esse jogo é dia 6. É quinta-feira, não é? É hoje? Não, é hoje. É hoje, quarta-feira. Pois eu parecia que estava a falar. Aliás, o jogo está quase para começar. Nós estamos a gravar isto às 7. Porque a seguir ao voleibol, não é? Também. Ao voleibol o Benfica, também, é isso. Fomos ganhar à Luz, tínhamos ganhado o primeiro jogo, o segundo, e agora podemos fechar o título. Esperamos bem que sim. É o título já, não é? Sim, é o terceiro. É o terceiro, exatamente. Agora apanhamos uma 15. Portanto, muito bem. O handball é às 19h45, se não estou em erro. Exatamente, o handball. Sim, 19h45. E depois, dar aqui também esta nota, não é bem uma figura, mas esperemos que possa ser uma figura no episódio da próxima semana, que é, o Sporting vai jogar também a Final Four, neste caso é a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal, 2 jogos... Sim, são 2 jogos. São 2 de certeza. Porque, esperemos que seja com a final. Sim, o Sporting que na questão do futsal, eu acho que o Sporting tem desperdiçado oportunidades de ser mais vezes campeão europeu. Estamos sempre na Final Four, temos perdido algumas finais. Mas fomos às últimas 6, acho eu, Final Four. Sim. Não é assim uma coisa? Sim. Na última, acho que já não me lembro, sei que houve uma que até ficámos em quarto, não sei se foi a última, se foi a penúltima, acho que foi a última. Portanto, acho que o Sporting tem perdido aqui algumas oportunidades de ser mais vezes campeão europeu no futsal. Basta ver, por exemplo, que a equipa que tem limpo as Champions de Futsal, que é o Palma, nunca foi campeão espanhol. Nunca foram campeões espanhóis, já tem 3, se não estou em erro, Ligas dos Campeões seguidas. E portanto acho que o Sporting está a desperdiçar algumas oportunidades. Muito do possível sucesso que o Sporting tenha nesta edição da Final Four da Liga dos Campeões tem que ver com o Ziki. O Ziki está a ser absolutamente trabalhado para estar nesta Final Four da Liga dos Campeões. Se ele estiver ao seu melhor nível, o Sporting tem todas as condições de ganhar. Se não tiver, já vai ser um bocadinho mais difícil. O Sporting joga na sexta-feira às 4h30 com o Rimbe Cartagena e depois, se tudo correr bem, jogaremos a final no domingo, se não estou em erro. Exatamente, no domingo, e será ou com o Lavoalaz ou com o Palma, que é o tricampeão europeu, se não estou em erro. Eu disse este nome com muita atenção porque eu costumo dizer sempre este nome mau do Lavoalaz. Eu costumava dizer Lavoalize, mas já me disseram que é Lavoalaz. Portanto, vamos ver. Portanto, as modalidades em destaque no Sporting: voleibol, handball, a Rita Fontemanha no futebol feminino. Não tens mais uma figura? Não. Não tens mais uma figura? Não. Não? Não, queria falar disto. Sim. Eu ia guardar para o fim, podemos falar já. Ias guardar. Eu pensei que ias falar nas figuras. Sim, não, ia deixar para o fim. Se quiser, deixamos para o fim. Deixamos para o fim. Ok. Porque eu pensei que querias falar aqui das figuras. Ia terminar com isso. Então vais terminar com isso. Está bem. Porque então vamos à memória. É um jogador que eu aprecio muito também, que vais falar. A memória. Por acaso, a memória hoje é fácil, até porque o Sporting fez referência a essa senhora, a Maria José Valério, porque faz 2 anos que nasceu, obviamente já partiu, 6 de maio de 1933, uma figura incontornável do Sporting. Todos nós continuamos a cantar a marcha do Sporting, é absolutamente épica, o legado que deixou, e não só pela voz e pela marcha que deixou, e que hoje até arrepia quando se vai a Alvalade e se ouve aquilo e esse momento. É evidente que temos 2 momentos, mas a marcha já vem de há muitos anos, tem um significado especial para todos. E é animada, eu gosto. É animada, leva ali ao nosso português, à nossa raiz, à forma... A letra, apesar de... tem ali partes interessantes, até as referências aos avós e netos, à questão do coração, obviamente, e da paixão. E portanto e depois tem também a própria figura em si, que foi a Maria José Valério, sempre com o cabelo verde pintado, porque ela também está relacionada com o teatro e com o teatro de variedades e uma série a importância que ela teve em trazer esta marcha para o Sporting é incrível. E portanto tinha que ser a memória, porque fazia anos, ela nasceu 6 de maio de 1983, que era hoje, e portanto uma figura incontornável do universo sportinguista, pela sua marcha Sporting que deixou e que nós todos continuamos a cantar, e que ainda bem que se continua a cantar em Alvalade. Faleceu há 5 anos, não estou em erro, exatamente. Deixa-me só dizer isto. Eu gosto muito do hino do Sporting, mas acho que os 3 hinos dos 3 grandes, digamos assim, são muito bem conseguidos. Acho que são animados ao ponto de serem momentos
Faz-me lembrar, por exemplo, o Barcelona, o hino do Barcelona, ou seja, são momentos muito interessantes sempre antes dos jogos. Não sei como é que se chama o hino do Benfica, das Papoilas, acho que aquele momento é interessante, e o do Porto, e o Viva o Sporting. Acho que os três, gosto muito também do Braga, e gosto muito, aqui um gosto pessoal, do Moreirense. O Verde da Esperança, a quem pertence ao Moreirense. Gosto muito também. E o do Passos. Eu não sabia que temos um entendidinhos de clubes. Não, porque... Vocês não deviam saber isto do 0-0, aposto. Agora é um estudioso dos hinos dos clubes. Porque nós vamos... Agora já não vou. Qual é o hino que gostas mais dos clubes turcos? Não tens. Não, isto para dizer o quê? Porque nós... Agora já não vou, mas durante muito tempo ia aos estádios, né? Aqui aos estádios do Norte. E, portanto, mais mal, devias ir. Não, e trabalhar. E ouvíamos os hinos. O do Passos Ferreira também é muito bonito. Tu és Passos de Por acaso, Passos Ferreira dava aqui um programa para falar sobre o que aconteceu na Assembleia Geral e como meia dúzia de votos decidiram ali muita coisa. Mas pronto, nós tivemos aqui há uns tempos o presidente. Do Passos. Houve um candidato que é meu amigo e, portanto, eu falava muito do Passos. Estão a atravessar uma situação. É um bocadinho. Acho que é uma inevitabilidade do futebol português ir caminhar para lá. É engraçado. Há poucos clubes que são tão resistentes à mudança como o Passos, como o Gil. Sim. E o Passos, mas fez uma curiosidade. Mas então Maria José Valério, adoro Maria José Valério. Eu adorava o hino do Sporting quando era miúdo, estava sempre a cantá-lo. E para terminar, era só para fazer uma menção, e agora daqui para o fim, o Ricky van Wolfswinkel anunciou a retirada. Carreira, não é? É o fim da carreira. 37 anos. E ele, que eu já nem me lembrava disto, ele teve ali uma fase onde teve parado por causa do aneurisma. Teve ali no vai, não vai, uma situação muito difícil. Muito complicada. A recuperação dele até foi um bocadinho milagrosa. Não é? O Van Wolfswinkel vai sempre ficar associado a mim, ao City? Para mim, a duas coisas. Por acaso não é o City, é engraçado. Sabes o que é engraçado? Há duas coisas, uma é pessoal, e eu já digo, e outra é de Sporting. Vai sempre ficar associada, incrível, à época que ficamos no 7º lugar, porque era uma equipa tremendamente fraca, que tinha era uma equipa que chegava a qualquer estádio, por exemplo, ao Passos Ferreira, onde ele marcou acho que 2 ou 3 golos nesse jogo, que estávamos pouquíssimos na bancada, mas era aquele jogador que lutava contra tudo e contra todos, numa equipa que tu chegavas a qualquer estádio e qualquer equipa se agigantava contra ti e achava, não, nós vamos ganhar este Sporting. Chegamos a andar em 12º lugar nessa temporada. E vai ficar ali, claro que fica ligado também ao City, e fica também ligado pessoalmente, porque o meu filho não liga nada a futebol, mas eu tenho um vídeo dele, do meu filho pequenino, a chutar a bola dentro de casa e a gritar por Ricky Wolfswinkel, que é o nome dele. E eu tenho isso gravado e estou sempre, e vejo muitas vezes esse vídeo. E o Wolfswinkel era um jogador que eu gostava muito, porque era um jogador que era uma figura simpática, era uma pessoa que falava sempre muito bem nas conferências de imprensa, tinha sempre muito cuidado, era um trato mesmo muito profissional, mas também mostrava ali um respeito muito grande. E passou num dos piores momentos do Sporting, também teve bons momentos, talvez num pior momento, sem dúvida. Desportivo, que me lembro, sim, é verdade, o pior, acho que é assim, o pior momento desportivo do Sporting, o pior presidente da história do Sporting, das que eu vi. E também viveu coisas positivas, obviamente esse do City que tu falas, e outras coisas mais, mas é um jogador que depois teve esse problema que tu referiste bem, e hoje anunciou o fim da carreira, e olha que... E aparentemente vai continuar ligado ao futebol, não sei se algum cargo não sei se treinador, não sei se está nesse... Mas é um jogador que... Eu tenho sempre algumas dúvidas em avaliar avançados que vêm do futebol holandês, ou neerlandês neste caso, porque os números são sempre um bocadinho inflacionados, porque há sempre muitos golos, mas mesmo no Sporting, e mesmo num Sporting que não podemos esquecer que mesmo aquele Sporting da meia-final da Liga Europa é um mau Sporting, porque é um Sporting que começa com o Domingos, depois despede o Domingos, depois vem Ricardo Sapinto, e a equipa ganhava muito mais vezes com o coração propriamente do que com a cabeça, e arredados completamente da luta pelo título. Mesmo nesses Sportings tão tumultuosos, o Ricky van Wolfswinkel, ele teve 7 treinadores em 2 anos no Sporting. É capaz, eu já não me recordo. Não é? Ele começa com o Domingos, não sei se depois ainda vem mais alguém, mas... O melhor marcador da taça que perdemos contra a Académica, estava agora a ver. Engraçado, 5 golos. Portanto, assim de repente aqui olhando com o 0-0 teve Domingos... Foi em 2011, 2012, portanto... Domingos Sapinto, só isso são 2. E depois em 12-13 é aquele corrupio, né? Portanto, 2. Depois em 12-13 tem... Ai, Jesus! Tem Josualdo, Ricardo Sapinto, começa a época, Frankie Vercauten e Oceano. Portanto, ele tem 6 treinadores em 2 anos. Portanto, mas mesmo assim, o Ricky van Wolfswinkel faz 88 jogos
e marca um golo a cada 2 jogos. Ele termina com 45 golos. Portanto, aliás, até um bocadinho melhor, a média é um bocadinho mais do que 0.5. Portanto, mesmo assim, o Ricky acabou por ter uma passagem pelo Sporting interessante a nível de golos, a nível de títulos, não conquistou nenhum. Portanto, é o que é. Mas pronto, é uma figura, anunciou a retirada hoje e fez menção ao Sporting, naturalmente. Engraçado falar isso dos treinadores, porque eu esta semana estava a atualizar um gráfico que eu costumo meter com as médias das assistências em Alvalade desde 84, 85 até agora. Achava que ia ser pior o gráfico. Não, mas há ali a certa altura uma pessoa no X que me perguntou, olha, epá, o que é que se passou ali naquela temporada, que era, já não me recordo bem, mas era 95, 94, 95, a seguir à Taça de Portugal, portanto ganhámos... portanto, nós ganhámos em 96, 96, 97, 98, por aí, até sermos campeões, mas sem contar assim. E fui ver isso dos treinadores. Há lá uma temporada com 4, há outra com 3, e de repente ali em 4 anos tens para aí 9 treinadores, uma coisa... É uma coisa inacreditável. Nós nisso somos muito superiores a Porto e Benfica. Superiores em quê? Em números de treinadores, desde a história do Sporting. É uma coisa inacreditável. Eu já fiz essa conta. Eu tenho que procurar esse Twitter. Eu tenho a contabilidade toda. Tenho que ver onde é que está. Até uma determinada altura. Se tu pensares bem, no Benfica não, porque o Benfica também, quando não ganha, acaba por despedir com alguma facilidade. Mas se pensares bem no Porto, sei lá, desde os anos 90 até à saída do Sérgio Conceição, normalmente os treinadores não são despedidos. Saem porque termina o ciclo. Foi assim com o Fernando Santos. Foi assim com o Mourinho, foi assim com o Josualdo, foi assim com o André Vilas Boas, que sai, só teve 1 ano. O Sporting não. Porquê? Porque também ganha menos, portanto está mais vezes em crise. Os resultados são piores, mais vezes o treinador tem que ir embora. Mas pronto, isto são outros 500. Ricky tenho sempre dificuldades em dizer este nome. Van Volkswinkel. É uma escola interessante holandesa. Depois veio o Bas Dost. Tivemos ali muitos gols holandeses. Deixar só a nota que os bilhetes para a final da Taça de Portugal começam a ser vendidas na terça-feira, dia 12 de maio. Muito bem. No site Sporting. Os critérios são os mesmos, os habituais. Lion Seats, com Gamebox, e depois é só as Gamebox, depois os outros. E o Torriense também vai vender no site, mas também com umas regras que é impossível qualquer Sportingista ir pelo site do Torriense. O Futebol Clube do Porto, não sei, ajuda-me que tu estás mais por dentro. O Porto, não sei se ainda faz isto, mas pelo menos no ano passado, há 2 anos fazia. Que quem tivesse jogos da taça, não era? O que eles faziam era, posso estar enganado, e se eu estiver enganado, corrijam-me, mas acho que é assim. Quem estivesse em todos os jogos, ou seja, quem comprou o lugar anual, não é que é o nome? Quem comprou o lugar anual. Acho que não tem nome. Dragon Seat? Não tem nome. Não tem nome? Acho que não tem nome, acho que é só lugar anual. Mas não interessa. Mas quem fosse a todos os jogos em casa tendo lugar anual, depois tinha prioridade na final da taça. Eles tinham uma coisa qualquer de assiduidade, uma coisa assim a funcionar. Nós tínhamos aqui. Nós não temos isso. Como é que era o nome daquele moço? O Gonçalo, exatamente, o Gonçalo, não este Gonçalo, um outro Gonçalo que esteve aqui, que trabalhava para os conteúdos, não sei o quê, e ele era portista, ia ver todos os jogos, e ele depois disse-me que, uma vez disse, foi no ano terrível do Porto, né, no ano passado, e eu disse-me, porra, tu és resistente, cara, o Porto tão mal e tu vais a todos os jogos, e ele disse, não, porque se eu for a todos os jogos, depois tenho prioridade, caso o Porto vá à final da taça. E eu pensei, olha, bom medida. Não fazemos isso nós, não? Isso não é critério. Não, nós vamos com os Game Boys. Por acaso estava a ver quantos jogos é que tinha ido esta temporada. Na segunda-feira vou ver o 17º e se correr bem no Jamor termina esta época com 18 jogos, que é pouco, gostava de ter mais, mas é o possível. É o que é. Bem, vamos embora. Amigos, voltaremos então, não na segunda, porque o Sporting joga segunda, já vamos decidir terça, se calhar terça. Vamos chatear a vida do Gonçalo. Até porque ele foi campeão, podemos chateá-lo. Agora a vida do Gonçalo é só festejar isto, não pode ser, não vai andar aqui 3 semanas a festejar. Coitado, era o que faltava. Eu não tenho estado cá, mas eles fizeram ontem e hoje uma maratona de Destino de Saudade. Exatamente. Que eu nem sei muito bem como é que eles aguentaram. Mas pronto, vamos embora. Forte abraço a todos. Forte abraço e esperemos que este canto do Sporting seja tão histórico como o Cantinho do Moraes. Que espetáculo, isto agora olho para ti e vejo Fragoso.